Goiás Bem no Enem está no ar aqui na tela da TBC. Vamos que vamos, porque restam apenas 15 dias de preparação para o Enem 2019. Nesses últimos dias, a ansiedade, o nervosismo, a insegurança aumentam, mas você pode controlar tudo isso focando no aprendizado. E para isso estamos aqui para te preparar. No programa de hoje vai rolar função afim e função quadrática na aula de matemática e modernismo na aula de literatura. Vamos começar com o professor Vinícius, de matemática. Boa aula! E aí, galera, beleza? Estamos de volta às nossas aulas de matemática e eu sou o professor Vinícius Camargo, novamente com vocês. E dessa vez, para trabalharmos as funções. Podemos dizer que as funções são a base da matemática e dessa forma não poderiam ficar de fora da prova do Enem. Temos 4 tipos de funções mais importantes e vamos dividi-las em 2 aulas. Esta, onde veremos as funções afim e quadráticas, e a próxima aula, onde veremos as funções exponenciais e logarítmicas. Mas não podemos começar a nossa aula sem antes relembrarmos o que é uma função matemática. Uma função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto a um único elemento de outro. O primeiro conjunto é chamado de domínio e o segundo, contradomínio da função. Podemos defini-la, então, utilizando uma lei de formação, em que, para cada valor de x, temos um valor de f de x. Chamamos x de domínio e f de x, ou y, de imagem da função. Vale lembrar que cada elemento do conjunto x é elevado a um único elemento do conjunto y. As funções podem ser representadas graficamente e, para que isso seja feito, utilizamos 2 coordenadas, que são x e y, e formam juntas um par ordenado. O gráfico da função é representado em um plano cartesiano, onde a coordenada x é chamada de abscissa e a y de ordenada. Vamos para a função afim. Agora que revisamos os conceitos iniciais de funções, vamos à ação com as funções afins, que são comumente chamadas de função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau ou função afim é do tipo f de x igual a ax mais b, com a e b pertencente aos reais, sendo que a é o coeficiente de x e b um termo constante, e a é necessariamente diferente de zero. O gráfico de uma função afim é sempre uma reta, e podemos notar uma relação deste gráfico com os seus coeficientes a e b. O coeficiente a determina se esta função será crescente ou decrescente. Caso a seja maior que zero, a função é crescente. Isso significa que quanto maior o valor de x, maior será o valor de f. Agora, se o a for negativo, essa função é considerada decrescente, ou seja, quanto maior o valor de x, menor será o valor de f de x. Podemos observar na imagem também que o valor de b indica o ponto de intersecção da função com o eixo y no plano cartesiano. Outro ponto importante é a raiz da função, ou também chamado de zero da função. Esse é o ponto de intersecção do gráfico com o eixo x, e para isso consideramos y igual a zero. Considerando que y é igual a ax mais b, fazemos y igual a zero. Logo, ax mais b igual a zero. E concluímos que x é igual a menos b sobre a. Ou seja, a raiz de uma função afim é o par ordenado menos b sobre a e zero. Agora, vamos resolver uma questão do Enem de 2014.
No Brasil, há várias operadoras e planos de telefonia de celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas, A, B, C, D e E, de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas, conforme o gráfico. Essa pessoa pretende gastar exatamente R$ 30 por mês com o telefone. Dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso em tempo de chamada para o gasto previsto para essa pessoa? Letra A, plano A. Letra B, plano B. Letra C, plano C. Letra D, plano D. Letra E, plano E. A resolução desta questão decorre unicamente da interpretação do gráfico. Nele, devemos observar a faixa onde o gasto mensal é R$ 30. Em outras palavras, observar a linha horizontal onde o valor no eixo Y é 30. Daí, analisando esta faixa, devemos procurar qual das 5 retas cruza a linha horizontal mais à direita. Ela representará o maior tempo mensal de chamadas em minutos para o gasto previsto de R$ 30, ou seja, a proposta mais vantajosa. Vamos ao gráfico. Analisando cada reta, vemos que das 5, a única que não está na faixa dos R$ 30 é a reta B. A reta A, para um gasto de R$ 30, permite 20 minutos. A reta C, 30 minutos. Já a reta D não permite nenhum minuto e a reta E, um pouco mais de 20 minutos, porém menos do que 30. Logo, dos planos apresentados, o mais vantajoso em tempo de chamadas para um gasto de R$ 30 é o plano C. Vamos agora para a função quadrática. Uma função, para ser do segundo grau, tem que ser definida pela forma geral, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, sendo que a, b e c são números reais e o coeficiente a tem que ser diferente de zero, pois se a for igual a zero, esta função será afim e não quadrática. Já os valores de b e c podem ser iguais a zero. Quando isso ocorrer, a equação do segundo grau será considerada incompleta. Veja 2 exemplos de funções quadráticas. A primeira é uma equação completa, pois o valor de A é 5, B vale menos 2 e C, 8. Já a segunda equação é incompleta. O coeficiente A tem o valor 1 e apesar de B valer menos 2, o coeficiente C é 0. Ao contrário da função afim, a quadrática pode ter até 2 raízes, ou zero da equação. E para se determinar quais são os valores de x, tais que f de x igual a 0, nós utilizamos a fórmula de Bhaskara. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. A partir de algumas relações simples, podemos identificar os pontos notáveis dessa parábola. As coordenadas do vértice da parábola podem ser encontradas através de x do vértice igual a menos b sobre 2a e y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Esses são os principais conceitos a serem aprendidos para o Enem. E agora que os dominamos bem, vamos praticar. Enem de 2016. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expresso em dias e t
igual a 0 é o dia anterior à primeira infecção e que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda dedetização precisou acontecer. A segunda dedetização começou no letra A, 19º dia, letra B, 20º dia, letra C, 29º dia, letra D, 30º dia e letra E, 60º dia. A dedetização será feita quando o F de T for igual a 1.600. Então, substituindo esse valor na função, encontraremos o valor de T. Substituindo na equação, obtemos 1.600 igual a menos 2t ao quadrado mais 120t. Passamos o menos 2t ao quadrado e o 120t para o outro lado da equação, trocando os sinais e igualando-a a zero. Podemos dividir toda a equação por 2 para simplificar as contas. Assim, a equação ficará t ao quadrado menos 60t mais 800 igual a zero. Para encontrar as raízes da equação, usaremos a fórmula de Bhaskara e encontraremos duas soluções, onde T1 é igual a 20 dias e T2 é igual a 40 dias. Portanto, a segunda dedetização ocorrerá no 20º dia, que é quando chegará a 1.600 infectados após a primeira dedetização. Com isso, a alternativa correta é a letra B, no 20º dia. Então é isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado bastante essa aula. Bons estudos e até a próxima. Bom, pessoal, eu sei que matemática para muitos é uma disciplina um pouco complicada, mas não é impossível de aprender. Em nosso canal no YouTube tem uma versão estendida sobre esses dois temas para você se aprofundar mais, ok? Intervalinho rápido e na sequência tem aula de literatura. Não saia daí!